E aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofilico.com. E hoje a gente está aqui com a CRCE Resgate. Quem está aqui com a gente hoje é o Davi Magno, que é um socorrista, bombeiro civil, um instrutor de resgate. E o Davi está aqui hoje para a gente falar de um tópico, porque né, a gente fica pensando, pô, o que tem a ver com o som, né? A, uma pessoa, um bombeiro civil, uma pessoa relacionada com o resgate está aqui. E tem muito a ver com isso, né? Se vocês forem ver o nosso post de a caixa de ovo em estúdios, lá no audiofilip.com, você vai ver que um dos problemas que eu listei de colocar caixa de ovo na parede de tratamento acústico é justamente o de ser um objeto inflamável e tal, né? Então, tivemos já problemas no Brasil com locais de casa de show, estúdios, ou qualquer outra aglomeração de pessoas, igrejas e tal, que foram construídas de forma nem um pouco saudáveis, assim. Então, a gente tem que entender o som não só de forma relacionada com a nossa audiofilia em si, mas também com a nossa proteção, com a nossa segurança, nossa prevenção de sinistro, prevenção de incêndios, né? E é por isso que o Davi está aqui hoje e a gente vai conversar com ele sobre isso. E eu queria agradecer muito, na verdade, a CRC Resgate de ter vindo aqui, ser feito presente para a gente conversar um pouco sobre isso. Muito obrigado. Parabenizo primeiramente a importância que foi dada a esse assunto. Agradeço o convite. Tenho algum tempo de área acompanhando aí alguns eventos no geral em set de filmagem, ensaios fotográficos, casas de show. Mas o que a gente vê hoje, principalmente no Brasil, é uma falta de prevenção muito grande. A gente já teve exemplos no nosso país de pequenos acidentes, de acidentes fatais, de óbitos com dezenas de pessoas, com centenas de pessoas, mas se esquece ali, com o passar do tempo, vai se esquecendo e vai sendo feito tudo novamente em cima aí das coxas, né, como diz o popular, quando fala no quesito de prevenção. Primeiro, porque se entende como um gasto, né, não se entende como algo necessário. Então a gente tem uma série de riscos dentro de um set de filmagem, dentro de um estúdio fotográfico, qualquer ambiente que a gente esteja. E mesmo que você precisa de um espaço momentâneo, faça aí um set momentâneo, você precisa estar dentro das regras, dentro das normas técnicas, você precisa solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, analisar as leis estaduais referentes à segurança contra incêndio e pânico. E, se possível, adquirir, contratar um bombeiro civil para acompanhar o evento, acompanhar para analisar juntos no momento de uma filmagem, de um ensaio fotográfico, para que ele esteja presente, a avaliação para ver se mantém aquela vistoria feita, né? Porque o grande problema às vezes é que a vistoria é feita, mas como o público no geral não tem essa preocupação em manter, aí tem um extintor aqui, eu acho que esse extintor pode sair, aí tira o extintor, mas eu acho que essa placa vai trabalhar, e aí vai ferindo as normas aos poucos até o momento que você, quando percebe, aquela vistoria já não teve tanto efeito. Aí o bombeiro civil vem nesse quesito para acompanhar, e a gente tem esse tipo de experiência, a gente já acompanhou ensaio fotográfico em L ponto, sets de filmagem, ensaio fotográfico de criança, de adolescente, que os pais tiveram aqui essa preocupação, principalmente com os seus filhos, e aí solicitaram esse tipo de serviço. E a prevenção, ela devia ser a palavra-chave no nosso dia a dia. A gente ignora muito, a gente, por exemplo, entra em algum espaço, entra em algum local, a gente não sabe para onde a gente tem que sair, a gente não, às vezes entra com o celular na mão, então isso você esquece pontos de referência. E a gente já teve um exemplo da Botkiss, que um dos motivos era justamente falta de sinalização de rota de fuga, né, de saída de rotas de fuga. E isso é um pouco
drástico demais, mas a gente ainda continua caindo nesse mesmo erro sempre, né? É engraçado que você fala sobre um ponto que eu não tinha pensado, né, sobre esse tópico, que é justamente quando eu penso sobre prevenção em espaços relacionados com áudio, eu penso muito em locais fixos, igrejas, estúdios, né? Mas é verdade, na verdade, pensando bem assim, quando você vai fazer uma gravação rápida, em qualquer canto que seja, né? As pessoas não se importam, é muito rápido, Sim. né? E morrer também é muito rápido, se machucar é muito rápido, né? E as pessoas, elas não param pra pensar um pouco nisso, assim. Eu tava 2 semanas atrás, 2 semanas não faz 2 semanas. Uma semana, né? No ano novo. E tava perto de uma igreja católica no interior do estado do Rio Grande do Norte. E eles resolveram, além dos fogos que eles iam soltar no topo de uma montanha perto da cidade, eles também resolveram soltar tipo não sei se chama serpentina, não sei como é que Sim, chama, que é tipo uma chuva de fogo, sim, basicamente, né? sim. Do topo da igreja. E na base da igreja tava a banda, bem na porta da igreja. Aí a banda saiu para eles jogarem esses fogos. Só que permaneceram os cabos de áudio, os cabos de energia, permaneceram um monte de coisa. E começou a subir uma fumaça enorme, assim. Tinha uma aglomeração de pessoas ali, porque, por exemplo, na Boate Kiss, o que matou não foi o fogo, né? Foi a fumaça. E tinha uma aglomeração de pessoas ali enorme. E as pessoas simplesmente não foram levado em consideração, então rapidamente eles correram e aí pegaram para apagar água num lugar com eletricidade. Então, tipo assim, eu tava ali, eu falei, caramba, isso é muito assustador, assim, porque as pessoas não têm a menor noção, assim, de jogar água na eletricidade e acaba piorando a situação, complicando de alguma forma, né? Isso. A vistoria ela vai servir justamente para isso. Aquele cara chato, entre aspas, aquele cara que é o que vai pensar sempre no pior, que vai dizer assim: tá, se pegar fogo aqui, eu não posso ter um extintor de água perto. Porque se eu não tiver por aqui, qualquer pessoa que passar vai pegar esse extintor e vai apagar. Sim, Então, eu preciso colocar um extintor que qualquer pessoa pegue e apague. Então, eu mesmo não que não posso saiba. colocar um água. Né? Sim, Então, essa análise ela é feita antes, né? No projeto daquele espaço, no projeto daquele evento. Né? No caso da Botkiss, foram vários elos que foram se fechando até você ter a catástrofe, né? Até você ter aí o desastre. Um dos elos foi a situação de rotas de fuga que não se havia, né? Nós só tínhamos uma entrada para um ambiente com mais de 600 pessoas. Aliás, com um ambiente com quase 1.000 pessoas, né? Capacidade de 600. E aí é um outro elo, superlotação do que é espaço, algo muito comum, né? que é algo muito comum, né? E a falha do extintor, né? Um outro elo que eles tentaram apagar, não conseguiu e o elo de vistoria mais uma vez se fechando, porque eles tinham ali um espaço onde não poderia estar sendo usado o material acústico que foi usado e que é extremamente inflamável. O problema não é só ser inflamável, e sim também o que gera depois da queima, que faz a intoxicação dos pacientes que não conseguem respirar, eles desmaiam. A média de desmaio aí de 1 minuto e meio a 2 minutos. Então você, mesmo que você esteja vendo a porta da frente, você não consegue chegar até lá porque você não tem oxigênio para respirar, né? Então é mais um elo que se fecha ali desse desastre, né? E falando de set, de estúdios de gravação, a gente já teve vários casos também de situações de acidentes. Teve um fotógrafo, né, que entrou em óbito depois de uma estrutura metálica cair. Então tudo isso, e aí eu tenho uma demora do atendimento porque não se havia uma empresa, um serviço para atender esse paciente de cara. Então preciso ligar para o órgão público, e aí o órgão público faz a sua melhor, o seu melhor tempo, chega, mas tudo isso vai demorando, vai criando esses elos até chegar na fatalidade, né? Então, sempre que se pensar em um set de filmagem, precisa ser pensado na segurança de contra-incêndio, rotas de fuga, sinalização. Eu trouxe aqui inclusive algumas placas, porque não é
não é qualquer placa, você não pode escrever no papel saída e colar na parede, né? Essas placas são regulamentadas, essas placas elas são, eu posso mostrar para onde? Nossa. Para lá. Essas placas são fotoluminescentes, então assim que a luz apaga do local, ela continua brilhando para que você consiga ver o caminho, né? Então nós temos aqui várias placas, essa aqui sinaliza aonde é a saída, temos placas que sinalizam se é escada, tem placas que sinalizam se é para a esquerda, para a direita, porque eu preciso correr. Então, o que a gente chega às vezes no cliente, e a gente é aquela pessoa chata, fala assim, eu preciso dessas placas para cuidar aí do ambiente. Pô, mas essas placas vai acabar com o meu cenário, vai acabar com a minha decoração. E aí, no caso de uma casa de show, né, num boate, um buffet, e aí acaba minando essa segurança. E tem até o caso das salas de cinema, né, que o pessoal fala também que são ambientes escuros e que devem ser escuros para imersão no filme e tal. E eu já vi gente, vez por outra, reclamar de alguma plaquinha dessa que não são desses tipos, né? Porque não fica aceso o tempo todo lá no cinema. Sim. Mas tem luz própria e as pessoas, né, reclamam porque tem essas plaquinhas. Mas que é necessário, assim, porque realmente é um lugar com muitas pessoas e que há risco de ter problemas, né? Inclusive, um dos sobreviventes da Boate Kiss, do desastre da Boate Kiss, ele fez um estudo de trabalho de conclusão, né, da faculdade. E o principal ponto que ele falou no estudo é que se tivesse sinalizado no chão a rota de fuga, como é no cinema, aquelas luzinhas mostrando para onde você tem que sair, no solo, mesmo porque quando eu tenho um ambiente gaseificado, um ambiente com fumaça, como ela é mais densa, como ela é mais leve, ela vai primeiro subir, e aí você tem a parte de chão um pouco mais com oxigênio. Então, teve fumaça, você precisa se abaixar, você precisa se ajoelhar, você precisa engatilhar e continuar andando, né? Continuar aí tentando sair da rota de fuga. Só que como é que eu vou ver uma rota de fuga se eu tô baixo com várias pessoas, às vezes inclusive me pisoteando, e um ambiente com mais entrando mais fumaça ainda, né? Então ele sinalizou que, né, no trabalho dele, que se tivesse essas rotas como tem no cinema, nas escadas do cinema, mostrando para onde era a saída, mesmo que as pessoas tivessem baixado, elas continuariam vendo a rota de fuga, continuariam indo em direção à saída. Um dos grandes locais de óbito que teve foi no banheiro, porque muita gente vinha aí um pouco de luz pela janela do banheiro e entrava no banheiro, se aglomerava, quem estava lá dentro, que sabia que não era mais uma rota de fuga, não conseguia mais sair, porque muita gente tinha entrado. Então tinha vários corpos nos banheiros, porque eles tentavam se proteger no banheiro, né? Porque você não conseguia ver a saída, você conseguia ver só um ponto de luz ali no escuro, é para lá que eu vou, era no banheiro. Chegava lá, não é aqui, não tem mais como voltar, porque estava super lotado, né? Tinha muita gente. Então, se eu tivesse uma rota de fuga, uma sinalização de rota de fuga, poderia ter sido menos vítimas, né? Menos vítimas fatais, né? Então, essas plaquinhas ajudam, a sinalização ajuda, mesmo por mais que seja um lugar pequeno, né? Mas que seja um lugar pequeno, mesmo que seja um cinema que você já conheça, você precisa sempre estar atento às orientações, aquele videozinho, aquela animaçãozinha que o pessoal faz em relação às luzes de emergências, as placas de extintor, porque se tiver uma pessoa que tiver um pouco de conhecimento, um curso de brigada de incêndio, ele vai saber manusear o extintor. Então, as placas de extintor, todo extintor pela norma, precisa ter uma placa acima dele para dizer qual é o tipo que tem, aonde é que tem, né? Esses aqui são exemplos deles. E a terceira situação que poderia ajudar num set ou num estúdio seria luzes de emergência. As luzes, elas não são ligadas, elas não ficam ligadas direto, elas ficam numa tomada, vão ficar desligadas numa tomada. Esse aqui é um dos exemplos, é óbvio. E quando ela percebe que tem uma fuga de corrente e aí uma queda de energia, ela vai ligar. Então, mas o set precisa estar escuro, não tem problema, ela vai estar desligada. Você vai desligar as luzes do seu set de filmagem para fazer uma gravação,
ela não vai acender, ela só vai acender numa queda de energia, porque aí você não vai ficar no ambiente sem energia, você precisa saber o que é e aí precisa saber a rota de fuga, né? Essa lâmpada de emergência, ela custa baratinho no mercado, você consegue comprar para poder colocar aí no seu estúdio, no seu set. Você tem um autoteste dela, você pode apertar o botão e ela testar para ver se ela está carregada. Ela vai ficar carregando, ela tem uma bateria, ela vai ficar carregando na tomada. Quando ela percebe que houve a queda, ela vai e acende. Então é muito fácil, né? Você pode testar ela por conta própria, ela vai ficar ali na parede. Então é muito simples de se ter, né? E essa aqui eu vou deixar com você pro seu set, Ó. pro seu estúdio. Valeu. Eu não tinha uma dessa. Porque Bom. não é tão. Não vai nos custar uma logística muito grande para fazer. Tem que puxar uma canaleta, porque ela tem um fio curto. Mas é algo que numa queda de energia, por mais. Você pode pensar, meu ambiente é muito pequeno, mas no ambiente escuro você tem grande chance de se perder. Então é muito fácil você. Eu em estúdio normalmente ele vai ficar totalmente vedado, totalmente ali escuro. E aí você pode se desorientar e perder tempo na hora da saída, né? É pequeno, eu vou conseguir sair, mas quanto mais tempo você demorar, num caso de incêndio, você vai estar inalando essa fumaça e que não é nada legal para a saúde. Então não custa nada ter esse tipo de prevenção, ter essa luz de emergência, colocar na sua parede, próximo da saída de emergência, para você se localizar, para você saber onde é que você tem que sair, para você conseguir enxergar o que é que está acontecendo e poder se salvar aí de alguma fatalidade. Porque o problema do brasileiro é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Não só do brasileiro, né? A gente tem. É. Mas realmente o problema é que a gente só conta com. A gente vai falar, a gente já tem problema demais, que é que vamos me preocupar com um problema que nem existe, né? E aí o problema existe, e aí é muito maior do que o que você se preparou pra. Ontem eu tava vendo uns vídeos sobre cineastas e diretores de teatro. Teve um rapaz que foi fazer uma peça de teatro em Londres, e nas gravações, os finais de tardes, eles desciam das gravações com um simulado, né, do teatro, como se fosse o teatro pegando fogo. Então todos os dias eles treinavam rota de fuga com todos os atores. Era uma peça de mais de 200 pessoas envolvidas, com elenco, com produção, som, e todos os dias eles faziam um treinamento de evacuação do teatro, para na hora que acontecer você já saber mais ou menos o que vai acontecer, né? Então é importante você ter esse tipo de preocupação. É a coisa chata, vai encarecer uma coisa ou outra, que você vai ter que comprar, adquirir, contratar um serviço, mas é algo que a gente nunca espera que vai acontecer, mas se acontecer é bom você estar prevenido, né? E assim, não é só. É engraçado, né? Que você falando de conversas audiofílicas aqui, né? Com relação ao som. Não é só no sentido do sinistro que o resgate ele vem a acontecer, né? Recentemente aqui em Fortaleza a gente teve uma tragédia, né? E no RESC, que é esse PV que você tá usando aí, né? Eu tava presente por lá e teve um treinamento de desabamento, né? Teve uma tragédia recentemente aqui de desabamento aqui em Fortaleza e foi bem interessante que eu vi que o pessoal... como é que chama a busca... Busca e resgate de estrutura colapsada. Break. É esse outro que você tá usando, né? Que é o Pronto. break. Que o pessoal encosta o ouvido no Isso. chão pra ver se... Como é que é isso? Ele faz essa busca em paralelo. A gente precisa de total cooperação das pessoas que estão ao redor, porque assim, quando há um desabamento, principalmente de uma estrutura como um prédio, há grande chance de se formarem blocos. Ele não vai desabar amassando um bloco no outro. Então uma pedra vai ficar por cima de uma pedra e de repente você tem um vão ali que pode ter uma vítima. Que foi o caso de um dos sobreviventes dessa tragédia, que ele estava saindo, né, estava no elevador e aí quando desabou ele ficou ali no vão ali do hall de entrada da casa dele, e ele conseguiu respirar, conseguiu bater uma foto para a família, conseguiu se comunicar pelo celular. Então há essa possibilidade. Então quando acontece esse desastre, a gente não pode usar maquinário pesado, porque
a gente ainda tem chance, nós ainda acreditamos que tem chance de pessoas vivas ali embaixo dos escombros. Muito bem. Então, qual é a importância da gente não usar esse tipo de equipamento? Isso é na mão. Pô, mas não ia ser mais rápido? Quanto mais barulho eu tenho no ambiente, menor a minha chance de escutar a vítima me chamando por socorro. Quanto mais tempo passa, mais fraca a vítima vai estar, com fome, com sede, cansada, às vezes ferida, e aí o som vai ficando cada vez menor. Então a gente faz essa busca, se divide um grupo, o ambiente fica totalmente em silêncio. Eu lembro, né, que aqui em Fortaleza foram emitidos alertas pela AMC, foram colocadas placas nas ruas pedindo para que os motoristas das redondezas não buzinassem próximo ao local, não usassem sirenes, não usassem buzina de forma geral, porque estava um trânsito meio caótico, mas que não se usasse, né? A gente foi colocado placas no local do ambiente, num raio aí, para que todo o silêncio que a gente conseguisse, a gente pudesse focar num grito da vítima, no assobio, normalmente alguma coisa metálica que a vítima consiga bater e a gente escutar. Porque aí quando a gente escuta, a gente vai focar naquele ambiente. Então a gente se espalha, coloca, chama, né? Aqui é do corpo de bombeiros, se você consegue, ou da equipe de resgate, né? Se você consegue me ouvir, grite ou bata 3 vezes. A gente encosta lá o nosso ouvido no solo, todos ficam em silêncio, a equipe de resgate, a equipe de rua, a equipe de produção, todos que tiverem ao redor. No nosso caso, inclusive nas ruas adjacentes, porque poderia ter o risco de alguma buzina atrapalhar. E a gente tem uma chance. A gente tem uma chance de ouvir uma pessoa. Às vezes a gente ouve uma vez e não ouve mais. Então essa chance que a gente tem é muito preciosa. Então a gente encosta lá no nosso ouvido. Existem alguns aparelhos na equipe de bombeiros que eles conseguem identificar algum ruído nos escombros, tanto para facilitar aí tudo para facilitar essa busca, né, direcionada, porque a gente tem uma área muito grande. Se a gente escuta um batido, algum som, a gente vai focar naquele local. Então, por isso a importância do silêncio e do som nessa parte de busca de resgate de estrutura colapsada. Isso é uma dificuldade enorme, assim, né? Numa Sim, cidade grande, num centro de cidade, sim. cheio de prédios, cheio de, né? Exatamente. Com o empenho das pessoas que estavam lá ao redor, a gente conseguiu com que os moradores desligassem suas TVs, botassem seus celulares silenciosos, e você passa assim, pô, uma TV, mas quando você tem um ambiente de silêncio, qualquer som pode atrapalhar. Sim. Então, todos entraram ali realmente em prol das vítimas que ainda estavam soterradas, né? Então, a gente conseguiu fazer essa força-tarefa em prol do silêncio, né? Sim. E teve relatos de uma vítima que conseguiu gritar uma vez e aí as buscas foram direcionadas para ela. Né? E às vezes não é só o grito, né? Às vezes a pessoa bate. Sim, né? sim. Como você falou, né? Do metal, O né? grito, ele raramente a gente vai escutar, porque as pessoas já estão fracas, estão feridas, então é um assobio, é um silvio de um apito ou realmente algum toque de celular que a pessoa coloca na hora, né? Porque normalmente tá com o celular, então ela bota o celular lá para ficar tocando, ou até mesmo bater em alguma estrutura metálica, quebrar um vidro, fazer algum som que a gente consiga ouvir. O importante é ela dizer aonde é que ela tá, né? Sim. Pelo som. Sim. E tem uma questão também que o som ele não se transporta só pelo ar, né? O ar é o lugar mais é o lugar que nossos ouvidos recebem e tal, então é por isso que o ar é tão relevante. Mas o som também ele é transportado pelo meio líquido e pelo meio sólido, né? E aí quando você tem bolsões de ar, eles não são contínuos, né? Então essa história de você realmente se abaixar, encostar a cabeça no chão, encostar em uma estrutura sólida para ver se existe, né, uma energia mecânica ali vindo de forma conduzida pelo meio sólido, né, é essencial e é muito bonito, assim. Eu como um audiófilo, né, eu sinto que é muito massa, assim. O som ele tá
em todos os ambientes, né? Em tantas coisas. Bom, então, já encaminhando aí pro final da nossa conversa, a gente estava conversando aqui antes da gravação, né? Sobre o som, os sons, né, relacionados com resgate. E é engraçado que você cita que o som, esse momento de silêncio, né, do resgate e tal. Mas muitas vezes o resgate, ele é muito dinâmico, né? Às vezes ele é muito silencioso, mas às vezes ele tem um som muito alto, né, e tal. Já visto as sirenes, apitos, gritos, né, e tal. Que a gente pode falar um pouco sobre isso? O som, ele tá incutido no nosso dia a dia, né? Primeiro que quando há um risco de uma chuva forte, um deslizamento, um soterramento, né? Para as pessoas, soa uma sirene para essas pessoas evacuarem a área. Aí quando acontece, soa a sirene no quartel ou na nossa base, na central, para a gente sair em deslocamento. Aí soa outra sirene. Aí a gente desce, entra na viatura e vai com a sirene ligada até o local da vítima. Então, o som, ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, existem alguns estudos falando sobre os efeitos sonoros de dentro de uma ambulância, por exemplo, para o próprio paciente, né? Para a equipe que está lá o tempo todo com a sirene, né? Porque a sirene fica do lado de fora, mas não há nenhum isolamento ou diminuição, pelo menos, do ruído para quem está dentro, Sim. né? Então, inclusive existem estudos que orientam que quando um paciente está infartando, veja bem, não está infartado, ele está infartando, ele tem sinais de infarto, a gente faz o deslocamento sem a sirene, porque esse ruído ele altera a vibração cardíaca e o paciente pode evoluir com mais rapidez para o infarto. Sim. Então a gente já tira a sirene em alguns protocolos, algumas ambulâncias de alguns estados, eles já tiram essa sirene no deslocamento até o hospital justamente para entendendo esse ruído que acontece aí, que não existe essa diminuição da poluição sonora, né? Inclusive existe um estudo que fala que, um exemplo específico, né, mas pensando justamente no estado mental de quem faz o resgate, no estado mental do socorrista, do bombeiro, enfim, o técnico da área médica que está, da pessoa da área médica que está ali socorrendo e tal. Tem um estudo antigo, inclusive, que diz o seguinte: se você tem uma dificuldade de dormir, você escolhe um álbum que te dá um pouco de sono, né, que você fica mais calmo e tal, e você só escuta aquele álbum para dormir. Você não pode escutar aquele álbum em nenhum outro momento. Né, uma música qualquer. Normalmente um álbum, porque você demora um pouquinho de tempo para dormir. E que sempre quando você deitar para dormir e você colocar aquele álbum, vai ter uma chave aqui na sua cabeça que vai virar falando, ó, é hora de dormir, né? Então eu imagino que seja aplicável da mesma forma, assim, porque Sim. você escuta a sirene, é hora do resgate. Você escuta a sirene, é hora de ficar Adrenalina atento. já sobe, Exatamente, né? E para o paciente também, né? A gente, em protocolos de emergências psiquiátricas, a gente, por mais grave que esteja, a gente pode ir com sirene, mas antes de chegar na casa, na residência do paciente, a gente tem que desligar a sirene, justamente para não acontecer esse giro de chave, porque normalmente a equipe chegando, ela pode trazer memórias ruins para o paciente psiquiátrico de algum outro atendimento que não foi bem feito, ou do momento que ele sabe que ele vai ter que ser medicado no hospital. Então isso pode piorar a situação. Então, quando a gente chega numa emergência psiquiátrica, num paciente em surto, a gente tem que desligar a sirene algumas quadras antes para que não haja esse giro de chave que você comentou, né? Isso é muito curioso, muito, muito interessante de se ver. Já existem protocolos aqui locais, né, no serviço de emergência que fazem essa indicação, né, de tirar a sirene antes de chegar na ocorrência de um paciente psiquiátrico. Sim. E existem diferentes tipos de sirene, não existe? Existem. Outra curiosidade em relação a isso é que quando a gente está sirene, todo veículo de emergência tem alguns sons de sirene, né? Então a gente aperta e vai para a ocorrência. Quando a gente está chegando no trânsito, que os carros não entenderam ainda, ou um ou outro carro não abriu, a indicação é que a gente troque o som da sirene. Porque às vezes o motorista está lá pensando,
longe, aí aquele som tá vindo longe, chegou mais perto, mas ele não entendeu ainda, ele Sim. tá viajando ainda, Então é como se, né? se ele tivesse, tipo, e ele Isso, passasse a ser, ou algo do isso, tipo, assim, né? é Tipo, mais ou menos mais isso. Então a gente troca o som e é muito legal de ver que os motoristas simplesmente acordam, percebem, né? eles acordam, Acordam, é é. como se, é porque a ambulância tá vindo de longe, então aquele som vai entrando devagar, Uhum. né, na mente do cara que tá pensando no problema, pensando na vida. Quando você troca essa sirene, quando você troca esse som, é muito curioso que a gente percebe na prática que o motorista dá uma acordada, pega lá o Entendi. carro dele e desvia. Então é uma outra situação que a gente troca o som de sirene quando a gente está num trânsito, num ambiente assim, justamente para alertar os motoristas. Entendi. Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer ao Davi por estar aqui, em nome da CSR Resgate. E repetir o que eu falei antes em outras conversas audiofílicas, que a, a conversa audiofílica, né, quase tudo é sobre som, mas tudo é sobre gente, sobre pessoas. E é muito bonito, assim, para mim, como audiófilo, como uma pessoa que estuda, trabalha, admira som, entender como que o som ele tá ligado em todas as zonas da nossa vida, assim, né? E é muito bacana escutar que som ajuda a resgatar a vida de pessoas, que o som ajuda em locomoção de bombeiros, que o som ajuda em outras situações e que também quando a gente vai produzir som, nós precisamos de um cuidado especial com essa questão, porque só se pode ouvir, só se pode produzir som se você está vivo, né? Você não Exatamente. pode. Então, é isso, apesar de que nossa audição ela continua funcionando por um certo tempinho depois que a gente morre, né? Mas, mas muito obrigado, Davi, por ter cedido seu tempo, sei o quanto que ele é corrido, sei o quanto que você fez um esforço para estar aqui. E você quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença, ah, por chamar para uma situação tão importante como essa. Quero convidar vocês a conhecer a CSR Resgate. Vai lá no Instagram, pode falar a rede, Pode. né? O Instagram, @CSR Resgate. A gente sempre está lá com algumas dicas, dicas de curso, dicas do que fazer. Estamos sempre à disposição de todos. Pronto. E no mais é isso. Se você quiser conferir outras conversas audiofílicas, dá um pulo no audiofílico.com. A gente tem muito mais conteúdo para chegar aí, então se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo também, afinal, né, a gente tem um trabalho enorme de fazer isso aqui e tem sido para levar o melhor conteúdo sobre som para vocês, já que é algo que nem sempre a gente vê, né, na internet em português com um bom embasamento. No mais é isso, um abraço, obrigado por estar com a gente e a gente se vê por aí. Tchau!